Olá pessoal, estamos de volta aqui, professor Carlos Rodrigues, professor do Gran Cursos Online, professor de Física, tá? Pessoal, vamos continuar nossa batida aqui nos conceitos ópticos dentro da física, tá? A gente já falou um pouquinho aqui sobre algum tipo de fonte luminosa e agora vamos continuar nas classificações aqui. Vamos ver um pouquinho de câmara escura. O que que significa isso? Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Câmara escura. Considere uma caixa preta com pequeno orifício numa das paredes e com uma folha de papel de cera, papel manteiga ou papel heliográfico, tá? Todos brancos e translúcidos. Olha aqui o conceito de translúcido, ó. Não posso esquecer o que é translúcido. Na parede oposta, tá? Então, já vou mostrar o desenho de como isso aqui vai ser feito. Se uma fonte de luz, seja primária ou secundária, estiver à frente do orifício, ela envia a luz para o interior da caixa, através do orifício. E uma imagem será formada na folha de parede oposta. O seu funcionamento está baseado no princípio de propagação retilínea da luz, tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui uma fonte secundária, que é uma árvore, certo? Tá aqui, ó. Vou pegar aqui o orifício e aqui, ó, eu tenho o papel manteiga aqui atrás, ó. É aquela ideia que eu acabei de ler lá, tá? Então aqui eu tenho um papel translúcido qualquer, certo? O que que vai acontecer? Por causa da propagação retilínea, quando o raio chegar nesse orifício, galera, ele continua passando em linha reta. E ele vai continuar vindo daqui em linha reta. E olha que legal o funcionamento disso aqui. Olha só como é que vai ficar a minha imagem lá dentro. De cabeça para baixo, galera. O que estava lá em cima fica aqui embaixo, exatamente pelo fato de propagar em linha reta, o que estava lá embaixo vai ficar lá em cima, justamente porque a luz se propaga em linha reta. Então esse funcionamento aqui é exatamente por conta disso, tá? E aí aqui, ó, olha como é que é legal isso aqui, ó. Considere uma árvore à frente do orifício. Então aqui eu tenho uma fonte secundária que é uma árvore. Tá? Então a fonte secundária eu já posso lembrar que ela precisa de uma fonte primária para emitir luz. O observador que olhar através do papel verá uma imagem da árvore. Então aqui o observador que está aqui, ele vai ver uma imagem aqui, projetada sobre aonde, galera? Sobre a folha, exatamente aqui a translúcida, que vai ser invertida, tanto vertical quanto horizontal. Como consequência da, aqui que está o bizu, propagação retilínea da luz. Tá? Se conhecermos a altura, Hzinho, que está aqui, a distância da árvore e o orifício, que é o Y, e o comprimento da caixa, que é X, tá aqui, certo? Por semelhança de triângulo destacados, então aqui, ó, eu tenho um triângulo aqui, o outro triângulo maior aqui, onde eu tenho altura H, aqui, ó, X e Y, altura H e Hzinho, certo? Então, o que que eu vou ter aqui, galera? Por semelhança de triângulo destacado, podemos calcular a altura H da árvore, tá? Então, vai ser o seguinte, a altura Hzão tá para Hzinho, assim como a maior distância, que vai ser o Y, vai estar para X, certo? Com essa relação aqui, eu consigo matar qualquer questão, certo? Para quem não enxergou o triângulo, ele está deitado, ó. Eu tenho um triângulo onde eu tenho Hzão, ó, aqui, ó, Hzão tá aqui embaixo. Eu tenho uma altura aqui, ó, que é Y. E eu tenho um triângulo pequeno, que vai ser X, que vai estar, opa, aqui é Hzinho, né? Hzinho que está aqui, e eu vou ter a altura X. Certo? Fazendo semelhança, eu posso ter Hzão sobre Hzinho é igual Yzão sobre Xzão. É o que a gente tem aqui como semelhança, certo? Isso. Continuando aqui, formação de sombras e penumbras, tá? O que você precisa saber? Como é que vai formar uma sombra e quando que vai formar uma penumbra, tá? Resumindo isso aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma fonte pontual, o que é uma fonte pontual? Olha, é uma fonte que tem dimensões desprezíveis, tá? E aí eu coloco aqui, ó, um objeto opaco. O que é um objeto opaco? Exatamente, ele não deixa passar o que através por ele, o raio de luz, tá? E aí o que ele vai formar aqui, galera? Ele vai formar uma sombra. Já tá aqui, ó, certo? Então aqui ele vai formar exatamente uma sombra. E como é que se dá esse funcionamento aqui, galera? Olha, lembrando aqui, ó,
o raio ele se propaga em linha reta e não em curva, certo? Então, propagação retilínea. Então, através da propagação retilínea, eu consigo ter o que aqui, galera? Uma sombra. Isso se a fonte for pontual, tá? Então, aqui, ó, a gente pode pensar, por exemplo, num eclipse lunar, tá? Mas aqui no caso do eclipse lunar vai ser a segunda situação que a gente vai ver aqui, tá? Que vai ter sombra e também tem a penumbra, tá? A gente pode ver que o funcionamento nesse caso é através do que? Propagação retilínea da luz, certo? Então fique esperto nisso que isso já foi cobrado em concurso. Vamos lá, continuando aqui. No caso da formação de penumbra, como é que vai ser feito, tá? Eu preciso de uma fonte extensa, então considere uma mesma fonte, uma mesma situação do anterior, exceto pelo fato agora da fonte ser extensa, tá? E aí, de novo, galera, para a gente resumir isso aqui, ora, propagação retilínea, aqui ela vai se propagar em linha reta, aqui também, e ela vai ter aqui, ó, cruzando, e aqui também ela vai estar cruzando, certo? Nesse caso, nessa parte cilíndrica aqui, ó, vai ser exatamente escuro, certo? Então aqui vai ser a região mais escura, observa a figura. Aqui do centro vai ser a região mais escura, exatamente por quê? Porque o raio de luz não passa aqui, ó. Porque é uma esfera opaca, então não deixa passar raios aqui, ó, nessa direção. Então exatamente daqui até aqui vai ser o quê? Vai ser sombra, certo? Então aqui não passa raio de luz. E aí, pessoal, daqui para cima, ó, esse pedacinho e esse pedacinho da onde está vindo esse raio laranja e esse raio vermelho, raio laranja e raio vermelho, eu vou ter o que? Penumbra. O que que é a penumbra, galera? Aqui, ó. Além da formação de sombra, percebemos um anel semi-escuro em volta da sombra, que vai clareando à medida que se afasta do centro dela. E essa aí vai ser chamada de quê? De penumbra. Por quê? Porque alguns raios vão passar aqui, ó, não serão 100%, mas uma parcela de raio vai estar passando por essa região. Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter penumbra, certo? Então, penumbra vai ser exatamente o quê? Semi-escuro. Não é nem escuro, também não vai ser o quê? Não é sombra, também não vai ser totalmente claro. Já nessa parte aqui, ó, tá vendo aqui amarelinho? Vai ser a região totalmente iluminada pela fonte extensa, certo? E aí agora conceitos aqui que a gente tem, ó, reflexão da luz, tá? Vou falar desses conceitos aqui que são importantíssimos, tá? E aqui a gente vai determinar com relação a espelhos esféricos e espelhos planos, tá? Vai ser através desse cara aqui, através da reflexão. É assim que você consegue se enxergar, tá? Olha que conceito legal. Reflexão sofrida pela luz é regida por duas leis, chamadas de leis de reflexão. Então, vamos lá. Eu não vou ler isso daqui agora, vou mostrar aqui já na figura. Considerando aqui, ó, melhor assim, raio incidente, raio refletido, tá? Então eu tenho aqui, ó, RI, que vai ser o raio que vai incidir. Eu tenho RR, que vai ser o raio refletido. Tenho aqui uma superfície refletora. Pode ser um espelho, professor? Pode. Pode ser uma superfície polida? Pode. Tá? E aí, galera, o que que vai importar aqui? Vamos lá, o que que é importante pra gente? Primeira coisa, eu preciso saber que existe uma reta normal. Professor, o que que é uma reta normal? Pessoal, essa reta normal, ela sempre fará 90 graus com a superfície. Então, reta normal é aquela reta que sempre fará 90 graus com a superfície, tá? E aí, outra coisa que eu preciso saber são as duas leis. A primeira, que o RI, o N e o RR, o que é isso aqui, professor? Ó, RI é o raio de incidência, RR é o raio refletido, tá? E o N é a minha normal. São coplanares. O que é algo coplanar? Estão contidas no mesmo plano, tá? Então, estão no mesmo plano é algo coplanar. Então, isso é a primeira coisa. Não existe o caso de eles estarem em planos diferentes. Segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Como assim, professor? Que ângulo é esse? Pessoal, quando eu traço a normal, certo? Quem vai ser o ângulo de incidência? Eu vou pegar o raio de incidência e vou vir aqui, ó, traçar um ângulo juntamente com a normal. Aqui está o meu ângulo I. Vou pegar o raio refletido, vou ver qual o ângulo que ele faz com a normal. Aqui está o raio R. Então aqui é o grande bizu. Na reflexão,
o I vai ser igual ao R, tá? Diferente, galera, na refração. Então, cuidado, ó, preste atenção. Reflexão. Reflexão, o que está acontecendo? Acontece que o raio sai do meio 1 e continua no meio 1, certo? Não vem para o meio 2 que está após a superfície refletora. Já aqui, ó, o raio sai do incidente, certo? E aqui, ó, vai ser o refratado, beleza? Então ele sai do meio 1 para o meio 2. Professor, mas aqui tem um raio refletido. É só para mostrar que nesses casos, uma parte é refletida e uma parte é o que, galera? Refratada. Chamamos de refração da luz o fenômeno em que ela é transmitida de um meio para o outro diferente. Então tá aqui, ó, meio 1 para o meio 2, certo? Nessa mudança de meios, a frequência da onda luminosa não é alterada. Então, quem não altera? A frequência. Embora sua velocidade e seu comprimento de onda sejam o que, galera? Alterados. E o que a gente tem que saber dessa parte de refração da luz? Duas leis. Primeira lei é que o raio incidente, tá aqui o I, então vou falar que é o RI. O raio refratado, que é esse aqui, RR. E a normal, de novo, quem é a normal? Sempre faz 90 graus com a superfície, certo? Pertencem ao mesmo plano. Tanto lá na reflexão quanto na refração, a primeira lei diz a mesma coisa. Porém, aqui está relacionada ao raio refratado, tá? Já aqui na segunda, a segunda lei diz o seguinte: é utilizada para calcular o quê? Exatamente o desvio, tá? Da luz ao mudar de meio. Então, o professor está me dizendo que quando ela sai do meio 1 para o meio 2, ela não continua em linha reta, ela sofre um desvio, exatamente porque a velocidade e o comprimento de onda variam, tá? E como é que a gente calcula isso? Tá aqui, ó. Seno do ângulo de incidência, então sempre um ângulo com a normal, sobre seno do ângulo de refração é igual a velocidade de I sobre velocidade em R. Velocidade no meio de incidência, que é o meio 1, sobre o meio 2. Então aqui, ó, tudo é o meio 1 sobre o meio 2, certo? E aí, galera, o que a gente tem aqui, ó? Dentro da refração, a gente tem esse carinha aqui, ó, o tal do N, tá? Quem é o N, professor, na refração? Vai ser o índice de refração. Já ouviu falar disso? Então, cada meio vai ter um índice de refração, tá? E como é que a gente calcula esse índice? Esse índice é calculado assim, ó, Czinho sobre Vx. Professor, calma aí, o que é Nx e o que é Vx? Esse x aqui, galera, é só para simbolizar que é um meio x, certo? É um meio qualquer, sei lá, pode ser aqui, ó, ar e ar, pode ser água e água, tá? É só essa ideia. Então vamos lá. Como é que a gente calcula isso? Índice de refração é igual a Czinho sobre V, tá? Quem é C? C é a velocidade da luz, tá? Esse valor aqui não é um valor exato, é um valor aproximado. Se é um valor aproximado, a banca é obrigada a te dar, ok? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo ou 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Tanto faz, pode aparecer tanto com assim ou assim, tá ok? Então, para calcular esse índice de refração, a gente precisa de quê? Precisa da velocidade da luz, certo? Então, a velocidade da luz aqui. E precisa da velocidade dela onde? Exatamente no meio, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse valor da velocidade e aí a gente isola ela. Professor, como assim, ó? Ó, pega esse Vx, joga aqui para cima e o N joga aqui para baixo, tá? Vamos assim. Vx é igual a Czinho sobre Nx, certo? E aí, galera, o que a gente vai fazer? Lembra da fórmula anterior? Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. O que a fórmula anterior diz? Que é a velocidade no meio I, certo? Sobre velocidade no meio R. Então, meio 1, meio 2. 1, 2. Então, aqui, ó, eu vou pegar naquela fórmula, deixa eu voltar aqui, ó, Vx vai ser igual a Czinho sobre Nx.
E aí, quando eu substituo esse valor, vou voltar aqui, hein? No lugar de V, como assim, professor? Vamos lá, devagarzinho, ó. NR, lá tá assim, ó. VI sobre VR. Então aqui, ó, ficaria C sobre NI, C sobre NR. Repete, divisão aqui de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se é C sobre NR, NR sobre C. Ora, C são iguais à velocidade da luz, então fiquei com NR sobre NI. E é isso que eu tenho aqui, ó. O seno de I sobre seno de R vai ser igual a NR sobre NI. Eu só substituí aqui o valor das velocidades, foi com o que eu achei anteriormente, certo? Eu só peguei aqui, ó, a minha fórmula anterior de índice de refração e isolei a velocidade. E aí, galera, o que eu vou ter aqui? Passando esse cara para lá multiplicando e esse para cá multiplicando, o que a gente vai ter? A gente vai ter a famosa lei de Snell-Descartes. Tá aqui, ó. Índice de refração no meio I vezes seno de I é igual a índice de refração no meio R vezes seno de R. Professor, então eu preciso conhecer os valores de seno dos ângulos notáveis. É, garotinho, você precisa conhecer. Quais são os ângulos notáveis? Vamos lá. 30, 45 e 60. Esses três você precisa ter na cabeça, tá? Só para a gente recapitular na matemática. Quanto que vale seno de 30? Certo? Seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Quanto que vale seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Não pode esquecer, hein? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, tá? Lá na matemáticazinha, provavelmente o professor deve ter até cantado uma musiquinha para você, para não esquecer os ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60, tá? Que é o seno, cosseno e tangente. Então, isso aqui a gente não pode esquecer. Vamos lá, vamos fazer algumas questões aqui para a gente praticar o que a gente viu nessa primeira parte de óptica, tá? Vamos lá, galera, vem comigo. Primeira questão. Uma vela acesa é considerada um corpo. Olha aí, galera, pegadinha, ó. Uma vela acesa, isso já foi questão de prova, de concurso, tá? É luminoso? É iluminado? É transparente? Luminoso e iluminado simultaneamente. Galera, a vela está acesa. E se a vela está acesa, o que está acontecendo? Olha aqui a vela, ó. Pá, tá aqui a velazinha, certo? Tem o filamento e aqui tá a chama. Certo? Olha que vela bonita, beleza? Se é uma vela, pessoal, se está acesa, essa parte aqui está emitindo luz, certo? Então ela vai ser o que? Um ser luminoso. Porém, galera, a vela não é somente a chama, certo? Não é somente o filamento. A vela é todo esse corpo aqui. Esse corpo está emitindo luz? Não está emitindo luz. Então, no caso da vela, ela vai ser tanto luminoso e iluminado simultaneamente. Resposta delta, tá? Como é que a vela pode ser transparente? Diz pra mim, certo? Então a pegadinha tava aqui, ó, se é luminoso, iluminado ou os dois. Então aqui nesse caso vai ser os dois, porque preciso considerar o corpo da vela, não só a chama, certo? Então aqui eu tenho a chama e eu tenho o corpo. Vamos lá, vamos continuar. Olha só como é que é cobrado isso, hein? Preencha lacunas e a seguir assinale a alternativa com a sequência correta. Lâmpada elétrica acesa, considerando basicamente o seu filamento e a lua. Então vamos lá. Primeiro, ele quer a sequência correta. Então vamos falar sobre a lâmpada acesa. Ela vai ser o quê? Luminoso ou iluminado? Isso aí, galera. Ela vai ser, ó, já corta esses dois. Luminoso, tá? E a lua? Opa, mas eu enxergo a lua, mas a lua emite luz própria? Não. Então, galera, ela não é um ser luminoso, ela é um ser iluminado, tá? Então foi isso que a gente viu aqui. Viu como é que fica mais fácil assim com os conceitos? Vamos ver mais uma questão aqui, ó. Filtro de luz é o nome adotado para um dispositivo confeccionado com material transparente e que permite somente a passagem de uma determinada cor. Então, o filtro é um material transparente que só permite uma determinada cor. Assim, quando a luz branca incidir em um filtro vermelho, permitirá somente a passagem de luz monocromática vermelha.
Colocando-se um objeto de cor verde pura após esse filtro, o mesmo objeto será visto de que cor? Verde, amarelo, violeta ou preto, galera? Cuidado, hein? Professor, mas não tem vermelho. Seria vermelho porque o filtro é vermelho. Não, galera. Tá saindo luz monocromática vermelha, tá batendo no objeto verde. Tem vermelho aqui para refletir? Não. Tem branco aqui para refletir vermelho? Não. Então ela vai refletir quem? A preta, galera. Ela apenas vai absorver a luz vermelha, certo? Questãozinha de prova também, hein? Tá? Parece fácil, mas na hora confunde. Podemos ver um líquido dentro de um recipiente transparente devido ao que, galera? Difração? Nem falei disso aqui. Somente refração? A reflexão ou os dois? Pegadinha. Pegadinha. Professor, calma aí. Podemos ver um líquido através do recipiente. Pensa comigo. Você colocou um suco dentro de um copo de vidro. Então você está enxergando um suco ali dentro, certo? Tá vendo o suco ali dentro? Ah, por exemplo, tem um suco de manga. Tô vendo amarelo, tá? Então você consegue ver, galera, através do quê? Através do meio. Que meio que está envolvendo o suco? O vidro, certo? O copo feito de vidro, certo? Então você consegue enxergar por quê? Porque o meio é transparente, beleza? E aí, galera, se eu consigo enxergar através do meio transparente, o que eu vou ter ali? A luz, ela vai bater naquele vidro e ela vai atravessar, concorda comigo? Por quê? Porque se fosse opaco, ela exatamente bateria e apenas absorveria. Eu não conseguiria enxergar através dela. Por exemplo, tenta enxergar através de uma xícara. Uma xícara, aquelas xícaras de louça. Você coloca um café ali dentro. Tenta enxergar por baixo. Você enxerga o que tem lá dentro? Você não enxerga. Porque essa xícara é opaca, certo? E aí pensa na de vidro. Na de vidro eu consigo enxergar. Então ela atravessa o vidro. Então através de quem é que está atravessando? O raio de luz. Então lembrando dos meus conceitos, olha aqui comigo aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a refração. Mas eu vou ter somente a refração? Não, galera. Eu vou ter também a reflexão. Professor, calma aí. Como é que eu vou ter a reflexão também? Galera, vamos lá, pensa comigo. Você vai enxergar além do meio, além do vidro. Então vamos lá, pensa no copo de suco de manga, amarelo. Então você está enxergando o suco amarelo. Então o raio de luz está batendo no vidro, está penetrando para você enxergar lá. Então essa primeira parte é o que? É a refração. Você consegue enxergar o que está lá dentro, certo? Atravessou o vidro. Professor, e como é que você consegue enxergar o amarelo? Através da reflexão, galera. Certo? Se eu enxergasse preto, seria absorção, seria tudo absorvido. Mas como eu consigo enxergar ali o suco amarelo, é sinal que a luz está batendo no suco e está sendo refletida até os meus olhos para que eu enxergue aquela cor. Então aqui eu vou ter as duas situações, tanto refração quanto reflexão. Fica esperto nisso que é pegadinha de prova, hein? Vamos lá. Então resposta, refração, reflexão, certo? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Um construtor deseja colocar um piso cerâmico na garagem de uma residência. Seguindo instruções do proprietário, o construtor adquiriu um piso antiderrapante. Olha que legal. Bacana para botar em casa, hein? Lá na área de serviço, ó. Com relação à superfície do piso, podemos afirmar que considere o piso superfície rugosa, tá? Então vamos lá. Superfície rugosa é diferente de superfície lisa, tá? Superfície rugosa, lembra disso? É aquela superfície cheia de detalhe. No caso, quando eu tenho um antiderrapante, é exatamente para quando uma pessoa pisar ali, para não o que, galera? Quando estiver molhado, para não escorregar. Já a superfície lisa, superfície polida, parece o quê? Parece um espelho. Se tiver bem polida, eu até consigo ver a minha própria imagem através desse piso, tá? Vamos ver quais as opções caberia aqui, então. Vamos lá. Se eu tenho uma superfície rugosa, o que eu posso ter aqui, ó? Ela conjuga imagens nítidas de objetos? Ela não conjuga imagens nítidas de objetos? O acabamento não interfere na conjugação de imagens? Ou raios de luz incidentes são refletidos de maneira regular, certo? Vamos lá. Se a superfície ela é rugosa, tá?
Ela, galera, ela não conjuga imagens nítidas em relação ao objeto, tá? Essa aqui tá errada por quê? Porque ela não conjuga imagem nítida, tá? Quem é que vai conjugar imagem nítida? Exatamente a superfície lisa. É quando o raio de luz vai bater na superfície e vai ser refletido até os meus olhos. O acabamento não interfere na conjugação de imagem? Galera, isso aqui não tem nada a ver com acabamento, certo? E os raios de luz incidentes são refletidos de maneira regular? Errado! Aqui é de maneira irregular, certo? Ou difusa, tanto faz esse termo aqui, tá? Irregular. Por isso que essa aqui está errada. Galera, a gente viu aqui alguns conceitos, tá? Peguem esse material, peguem essa aula, revejam essa aula com carinho, com cuidado, tá ok? Vejam cada detalhe, tá? Lá na primeira aula de termodinâmica também que a gente viu a segunda lei, também cada detalhe, peguem essas questões, refaçam essas questões, tá? E física é isso, galera. Se você entendeu o conceito legal e aí você começa a colocar em prática o que você entendeu, tá? Você pega ali as questões e começa a resolver questãozinha por questãozinha, tá ok? Até que aquele conceito seja totalmente implantado na tua cabeça, tá ok? Pessoal, por hoje vamos ficar por aqui, tá? Bons estudos a todos.